No meu último vídeo, intitulado Resposta a um jovem de 17 anos, eu falei sobre a importância das caminhadas em minha vida. Mas isso também não quer dizer que eu acredite que todos devam caminhar, né? Eu particularmente gosto de caminhadas, outras pessoas não gostam, gostam de fazer outras coisas. E cada um deve escolher aquilo que faz bem para ele, que se adapte melhor às suas necessidades interiores, primeiramente. Né? Porque nós precisamos procurar dentro de nós algo que nos agrade, né? Algo que nos agregue algo espiritualmente. Então, sim, encontramos o equilíbrio, a paz de espírito, a harmonia e podemos também viver melhor. E quando eu falei da caminhada, eu também não coloquei a caminhada como algo em si mesmo, né? Eu utilizo a caminhada como um instrumento, como um meio para me desligar um pouco dos problemas diários, dos pensamentos saturados e me conectar numa outra realidade. A caminhada ela me proporciona uma maior dilatação interior. Quando eu saio para caminhar, eu consigo dilatar o meu íntimo e ouvir o meu espírito. E dessa forma a intuição fala mais alto. E assim eu consigo respostas para muitas de minhas perguntas durante as caminhadas. Elas são praticamente como uma peregrinação. Uma caminhada de 1h30, 2 horas, como eu faço em média 3 vezes por semana, são momentos, né? São momentos que eu poderia denominar de pequenas peregrinações, onde eu me encontro comigo mesmo, isso me faz bem, isso ajuda no meu equilíbrio, na minha harmonização com as leis espirituais. Então, eu acho aí uma atividade interessante, uma atividade espiritual acima de tudo. Eu não me preocupo com o corpo. Quando eu vou caminhar, eu não procuro alcançar, né, uma forma corporal, porque eu não me preocupo com isso. Eu me preocupo principalmente e primeiramente com o meu espírito, né, em proporcionar a ele momentos de dilatação, momentos de dilatação, para que o espírito possa se expressar de forma mais nítida e clara. E durante as caminhadas eu consigo fazer isso. Então, o meu foco e objetivo, ele não é físico, mas sim espiritual, certo? Então, que fique bem claro isso. E aproveitando aqui a oportunidade para explanar mais algumas questões que eu comentei no vídeo anterior, eu quero falar um pouco sobre a obesidade, né? Por que existem tantas pessoas obesas hoje? A obesidade é um problema? Depende. Existem pessoas que são um pouco mais cheinhas, são um pouco mais robustas e não se sentem mal por isso, né? Porque tem outras preocupações. Algumas pessoas se preocupam única e exclusivamente com o seu corpo, em aparentar algo exterior, uma aparência, e não algo interior. Nesse caso, nós observamos um problema, né? E um problema gravíssimo, dependendo do caso, onde a pessoa se preocupa apenas com o seu invólucro externo e não com o que está dentro, com a sua alma, né, que envolve o espírito, por fim, que é o núcleo. Então a nossa preocupação deve ser com o nosso íntimo, as nossas qualidades interiores, a nossa ética, a nossa moralidade, a espiritualidade, o autoconhecimento. Isso é que deve estar acima de tudo. O ser humano precisa buscar por isso. E se ele é magro, ou mais robusto, ou um pouco cheinho, isso é secundário, porque o que interessa é a índole do ser humano. Mas algumas pessoas que se encontram muito acima do peso se sentem mal por isso, notadamente no verão, quando é muito quente.
Dias muito quentes já são desagradáveis por si sós, né? Por si só, né? E ainda quando a pessoa é obesa, tudo se torna mais difícil, mais pesado, né? Mais caloroso. Isso acaba sendo ruim para ela, né? Então, conseguir um peso razoável, ter um peso razoável, é algo que faz bem para a pessoa, mas não pode ser uma neura, né? Esse perfeccionismo que toma conta de algumas pessoas que se preocupam apenas com o corpo, única e exclusivamente com ele, e não com o espírito. Pessoas que seguem modelos, que seguem padrões, né? Como se o mais importante nessa vida fosse ter um corpo ideal. Mas o que é um corpo ideal? O que é um corpo ideal? Tipo, eu sou todo secão, né? Eu tenho 1,82 m de altura, peso aí 68, 69 quilos, eu deveria pesar um pouco mais para ser um pouco mais proporcional, né? Com esse cabelão, com esse barbão, é de assustar muitas vezes, né? É de assustar, né? Algumas pessoas olham para mim e se assustam, né? Mas eu não estou nem aí. Eu gosto de mim da forma como eu sou, porque a minha preocupação é com o meu eu interior. Eu procuro lapidar aquilo que está em meu íntimo. A minha preocupação é essa. O corpo é secundário. Ele é apenas um invólucro onde o espírito está encarnado para vivenciar as experiências necessárias aqui na Terra para que ele possa evoluir. Então, uma pessoa que se preocupa com o seu espírito, primeiramente, ela não dá tanta bola para o corpo. Procura sim cuidar dele para que ele seja saudável, para que ele fique num peso razoável e adequado, mas fora isso, uma pessoa que procura evolução espiritual, ela não fica neurótica por causa do seu corpo, por causa das roupas que usa, né? Porque muitos indivíduos se preocupam apenas com a roupa e nada mais, né? A aparência vale mais do que o ser, o ter está acima do ser, e isso é um problema gravíssimo, né? Porque primeiramente devemos nos preocupar com aquilo que somos, né? Com a nossa vida interior. Mas por que existem tantas pessoas obesas no mundo de hoje? Por quê? Nós podemos observar que muitas pessoas estão descontentes com o seu peso. E isso é resultado de alguma coisa. E do quê? Dessa vida estressante, dessa vida agitada, dessa correria constante em que as pessoas se encontram não tendo tempo para si mesmas. Porque eu acredito que todos os problemas humanos, eles são resultantes de uma negligência espiritual. É quando nós negligenciamos o nosso espírito que os problemas físicos aparecem. No meu ponto de vista, todas as enfermidades são resultantes de um desequilíbrio espiritual. É quando as coisas não estão bem dentro do ser humano que os problemas físicos e materiais aparecem. E os financeiros também, porque pessoas endividadas são pessoas emocionalmente desequilibradas, que compram além das suas necessidades, que se preocupam apenas com o ter e com as aparências e não com o ser. Quem se preocupa com o ser, ele dificilmente vai se endividar. E se ele contrair empréstimos, vai ser por uma causa nobre, uma causa correta, que permita o seu desenvolvimento material, o seu crescimento material de forma equilibrada. Então é preciso cuidar primeiro do seu espírito, que depois o resto por si só acaba indo bem, como um resultado e uma consequência da vida interior minimamente ajeitada e resolvida. E a obesidade, de certa forma, ela é resultante dessa vida estressante. Pessoas ansiosas costumam se alimentar mais, além da medida.
né? Sem falar que a alimentação, muitas vezes, é até uma fuga da realidade. A pessoa está cheia de problemas, então ela procura uma compensação, ela procura se preencher com alguma coisa. Então alguns acabam exagerando na alimentação, buscando um preenchimento interior através de alimentos, sendo que esse preenchimento somente pode ocorrer quando o espírito desperta dentro do ser humano, preenche o seu íntimo com as energias espirituais que lhe atrai, vivendo numa frequência equilibrada. É assim que o ser humano se preenche, quando ele está conectado às energias espirituais, às irradiações de Deus. Isso preenche o ser humano de forma íntima, né? De forma completa, de forma plena. Então é preciso buscar pela espiritualidade. Se nós não buscamos isso, o resto nós também não conseguimos arrumar em nossas vidas. O próprio Abdrushim disse em sua obra Na Luz da Verdade que aquele que não procura compreender as leis de Deus torna-se culpado. E nós temos a obrigação de compreender as leis de Deus, a obra de Deus. Nós temos que descobrir por que estamos aqui, o que estamos fazendo, qual é o nosso destino, quais as nossas responsabilidades e as nossas obrigações diante de Deus. As respostas para isso estão dentro de nós, porque o espírito é pronto, como disse Cristo, mas a carne é fraca. E se o ser humano se dedica apenas à carne e às aparências, ele não consegue ouvir o seu espírito. E se não o ouve, ele não entra em conexão com os mundos espirituais, daí acaba ficando abandonado sobre a terra, sem conexão espiritual com algo maior. Então o problema da humanidade hoje o grande problema da humanidade hoje é esse desligamento que ela promoveu frente aos mundos espirituais. As pessoas vagam ao esmo sobre a terra, em sua maior parte, sem conexão, sem ligação com as irradiações. Porque Abdrushim disse que tudo é uma questão de ligação, de conexão. Quando nos ligamos magneticamente às irradiações espirituais, nós nos sentimos preenchidos e obtemos as respostas de que necessitamos para vivermos em paz e harmonia. Então, muitas pessoas procuram na alimentação exagerada uma compensação para o seu vazio interior, uma compensação para as suas frustrações, para a depressão, para a tristeza. A alimentação exagerada não deixa de ser uma fuga da realidade. No meu ponto de vista, dependendo do caso, a alimentação se torna uma droga. Por que o drogado se droga? Porque ele sente falta de alguma coisa. Mas ele próprio não consegue identificar a causa desse sentimento de falta. A causa desse sentimento de falta é o vazio interior. E daí o drogado tenta preencher isso com alguma droga, porque ele não se conhece. E muitas pessoas que se superalimentam fazem algo parecido, se drogam com a comida. Porque a comida, em alguns casos, ela é uma droga. Ela promove um amortecimento do ser humano, um entorpecimento. O ser humano pode se entorpecer ao se alimentar em demasia. Ele sentirá uma sensação de satisfação e de preenchimento, mas essa sensação ela é falsa, porque somente a espiritualidade preenche o ser humano de forma plena. Então é por isso que nós precisamos buscar o desenvolvimento espiritual. Somente isso nos preenche de forma íntegra. Nós precisamos buscar por Deus acima de tudo, mas a partir do nosso próprio íntimo. A partir do nosso próprio íntimo. Eu não tenho nenhuma religião, eu não faço parte de nenhuma igreja hoje. Eu me denomino um cristão espiritualista, mas não frequento nenhuma religião. Eu procuro
conexão com as energias espirituais a partir do meu próprio espírito. Essa é a minha religiosidade, fundamentada nos ensinamentos de Abdrushim que estão em sua obra Na Luz da Verdade. Então eu procuro me preencher com tudo isso. E quem preenche o seu íntimo com a espiritualidade, ele precisa de pouco nessa vida. Ele precisa de algumas roupas, de alguns alimentos, de uma bebida, de um dinheiro para um lazer ou outro, de vez em quando, de dinheiro para se sustentar, e deu. Quem está de bem consigo mesmo precisa de muito pouco nessa vida. Mas quem não está de bem consigo mesmo precisa de compensações, de recompensas, de coisas que preencham o seu vazio interior. Sendo que esse vazio somente pode ser preenchido com a espiritualidade, com as irradiações espirituais. Mas como os seres humanos não se conhecem, procuram preencher o seu vazio com coisas materiais, com desejos e satisfações, sendo que tudo isso é passageiro. O ser humano precisa se preencher com algo que é duradouro, com algo que fica em sua vida, com algo permanente, que deixa marcas profundas em seu ser. E isso a espiritualidade proporciona ao ser humano. E para fazer isso que eu faço, não é necessário ter uma religião. Não é necessário ter uma religião. A espiritualidade não depende de uma religião. Mas se você tem uma religião e pratica também a espiritualidade, ótimo, não há problema algum. Eu não tenho nada contra as religiões, mas contra o fanatismo religioso, contra a crença cega que aliena as pessoas da mesma forma como os vícios e as paixões. Então, é preciso manter o espírito desperto, porque somente através do nosso espírito que conseguimos conexão com os mundos espirituais e conseguimos nos preencher. E devemos nos preencher com as energias espirituais e não com os prazeres terrenos. É preciso sim se alimentar. O ser humano ele pode nos fins de semana comer um pouco além da medida, comer uma comida que ele gosta. Eu também adoro isso. Eu gosto de chocolate, eu gosto de doce, Eu adoro comer algo doce depois do almoço, junto com um café. Isso complementa, a minha dieta. Isso faz com que eu me sinta saciado, comer um doce depois do almoço. Mas tudo de forma equilibrada. Que o alimento não seja uma forma de fuga da realidade, do ser humano tentar preencher o seu vazio interior. Porque dependendo do caso e dependendo do exagero que ele promove nesse sentido, ele pode adoecer. Porque tudo o que é em demasia nessa vida prejudica o ser humano, mais cedo ou mais tarde. E muitas pessoas que se encontram obesas hoje é porque procuram, através da alimentação, um preenchimento. Preenchimento esse que deve ser espiritual e não material. É preciso encontrar o seu equilíbrio interior, se preencher com as irradiações espirituais, porque então o ser humano alcança o equilíbrio. Certo, gente? Obrigado pela atenção, um forte abraço e até a próxima. Valeu, gente!